Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Pois é, malta, bem-vindos ao episódio 12 do Segundo Poste. Hoje comigo, Pedro Azevedo na moderação, com o Pedro Guarda e com a Rita da Silva Vieira nos comentários. Estamos cá os três. O Pai Maia não está presente hoje connosco. E tivemos aqui um fim de semana de Taça de Portugal, começando já assim de forma muito rápida. O Guarda há pouco fazia um levantamento antes de começarmos a gravar dos resultados todos. Portanto, deste fim de semana de Taça de Portugal, houve 5 equipas da Primeira Liga que caíram nesta eliminatória, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Uma delas esteve quase a cair e foi o Sporting. O Sporting não teve tarefa nada fácil na capital do móvel, lá na Mata Real, contra um Paços que está muito fragilizado financeiramente e desportivamente. Vou começar por ti, Rita, perguntando se estás bem, obviamente, e ao Guarda também, e depois seguimos para a Mata Real rapidamente. Estou bem, obrigada. Estás? Obrigado por perguntares. Exato. Pronto, ainda bem. Certíssimo. Então, olha, ainda à Mata Real, pergunto-te traços gerais, obviamente, mas se estavas à espera do Sporting a passar por tantas dificuldades contra este Paços de Ferreira, como eu dizia, financeiro e desportivamente bastante frágil neste momento. Sim, na teoria era um jogo acessível para o Sporting, tendo em conta a época que o Paços também está a fazer este ano, com muitas dificuldades, está nos lugares de descida da Liga 2 e, portanto, é um clube que tem tido bastantes dificuldades neste início de temporada, até por essas questões financeiras que estavas a falar. Acho que é um clube que em Portugal muita gente tem algum carinho por ser daqueles clubes que muitos anos estamos habituados a ver na primeira, porque tem uma comunicação também muito, muito bem trabalhada, porque os treinadores vão sempre de boné para a sala de conferências e isso é sempre muito divertido. E pronto, e acho que para o Paços foi muito importante ter um grande de novo à Mata Real, isso é de salientar, apesar do Sporting ter jogado lá o ano passado, quando o Rio Ave não estava com o estádio disponível. É sempre diferente receber em casa um dos grandes. E posto isto, acho que o Sporting, ou seja, não esperava tantas dificuldades. O Rui Borges disse que esperava que o Sporting tivesse estas dificuldades todas porque está habituado a equipas deste nível do Paços, mas a verdade é que o jogo foi muito, muito complicado para o Sporting, mas deveu-se maioritariamente a erros próprios. O Sporting falhou na altura de defender, com nomes muito queridos até para mim aqui do podcast, mas essencialmente foram essas falhas defensivas e a falta de criatividade ofensiva que fizeram com que o Sporting tivesse que sofrer muito mais do que o necessário. Olhando para os inicial, Rui Borges mexeu e bem, acho que os jogos da Taça servem para isto mesmo, e jogou com o Diomande, que não era titular não sei quanto tempo. Agora esta defesa é toda, aliás, os 5 da defesa do Virgínia, Baianides, Diomande, Quaresma e o Ricardo Mangas são todos não titulares nesta altura do Sporting, o Diomande obviamente por lesão, e depois a jogada, a entrada do Alisson e do Ioannidis para este 11, também mudanças naturais para o jogo de taça. Olhando para o 11, não é por estas alterações que o Sporting teve dificuldades no papel, ou seja, olhando para estes jogadores, não era por isto que o Sporting não conseguiria fazer um jogo tranquilo em Paços de Ferreira, mas a verdade é que, nomeadamente no primeiro erro do Paços,
há um grande falhanço de Eduardo Quaresma, uma escorregadela do Quaresma que possibilita a entrada do Passos na área, e depois o próprio Diomande acho que não consegue bem fechar o lance, e dá-se o primeiro gol do Sporting, do Passos. E no segundo gol do Passos há uma falha também de marcação por parte do Yulman, que permite o gol de cruzamento e depois o gol do Passos. E portanto acho que é um jogo muito fraco por parte do Sporting. Acho que há aqui algumas questões a nível ofensivo também que devem ser revistas, porque é verdade que faltava o Trincão, mas estava Kenda, estava Pote, estava o Alisson, que nós sabemos das minhas opiniões em relação ao Alisson, mas não deverá ser por aí. E estava o Ioannidis, que foi o ano passado, no mercado do ano passado, apontado a substituto direto de Gyökeres, e portanto não poderá ser nunca um problema nesta equipa do Sporting. Acho que faltou muita criatividade a nível ofensivo daquilo que fui vendo deste jogo. Há um grande gol do Pote, obviamente, o Ioannidis depois também marca, mas o Sporting teve muita dificuldade em desmontar esta linha de 5 do Passos, muito bem organizada, uma linha de 5, uma linha de 4 depois, muito bem fechada, e é um jogo mais complicado do Sporting, numa sequência muito complicada do Sporting, porque o Sporting vinha de uma derrota em Nápoles, vinha do empate em Braga da forma como foi, e era importante, até pelo jogo europeu que vamos ter pela frente, e já vamos falar sobre isso, mas era importante o Sporting ter dado outro tipo de resposta neste jogo da Taça, e efetivamente acabou por falhar. Deveu-se, na minha opinião, a essa questão dos erros defensivos e desta falta de criatividade ofensiva. Sim, fazendo aqui uma pequena correção, empate com o Braga, mas em Alvalade, ou seja... Eu disse em Braga, não foi? Sim. E corrigiste isto só porque mete uma tónica ainda mais de peso nesse empate, naturalmente. E portanto, neste momento assim mais cinzento do Sporting, olhava também para os dados estatísticos enquanto estavas a fazer esta tua leitura do jogo, Rita. O Sporting faz 39 remates. Eu até fiquei... Não tinha essa noção. Faz 39 remates, 10 deles à baliza. E o nosso guarda está sem microfone. Estavas a falar guarda sem microfone. Pelo menos nós não te ouvimos neste preciso momento. Mas dizia teu, em relação à questão das oportunidades e dos remates, acho que o ponto agora. Que o ponto aqui foi... Estás perfeitamente. Que o ponto aqui parece-me que naturalmente que o Sporting ia ter muito mais remates, equipa claramente superior, isso não é questão. Eu assusta-me um bocadinho ler e ouvir o discurso de Rui Borges na flash, na conferência pós-jogo, de colocar a tónica, por exemplo, quando há a abordagem dos problemas defensivos que tu referiste, e bem, Rita, os 2 golos do Passos são 2 erros individuais e coletivos da equipa do Sporting, coletivos em termos de posicionamento, individuais em termos de abordagem. O primeiro que falavas do Eduardo Quaresma, e eu comentava há pouco contigo em off, que ele tem estas quedas, ele tem queda para este tipo de quedas assim meio atabalho, balança assim um bocadinho atabalhoados, pronto. Mas não vou aqui também estar a bater no ceguinho. E o Rui Borges, sobre os problemas defensivos, Guarda falava que é normal que contra uma equipa que atua em bloco baixo, eu estou a parafrasear, estou a dizer exatamente aquilo que o Rui Borges disse, é natural que contra uma equipa que atua em bloco baixo teremos perdas de bola e não vamos conseguir reagir sempre da mesma forma, mas que sentiu que a equipa reagiu à perda da bola da forma como tinha que reagir, com boa reação à perda, boa transição defensiva, e que não fala na abordagem ao segundo golo, diz só que o primeiro golo foi uma escorregadela, foi uma infelicidade. Portanto, não coloca a tónica aqui. Sim, há uma grande relativização, não é? É isso, há uma grande relativização. E parece-me, mas pergunto-te, Guarda, se achas normal esta relativização, e dando depois o teu feedback também em relação ao jogo, se achas normal esta relativização, tendo em conta que o Sporting sofreu 2 golos deste Passos de Ferreira. Eu acho que há aqui uma questão que é a comunicação do Rui Borges nunca foi boa. O Rui Borges tem a sorte e o mérito de ter ganho mais vezes do que perdeu, muitas mais, de ser campeão, porque a comunicação do Rui Borges, quando as coisas correm menos bem, não é boa. Toda a gente sabe isso. E ontem foi um desses dias que as coisas correram menos bem ao Sporting. O Sporting, seja por falta de rotação destes jogadores, estes 4 jogadores nunca jogaram juntos, eu estou a falar dos 4 jogadores da defesa, nunca jogaram juntos.
isso também conta a própria equipa no global. Nunca jogou junto, se calhar nem nos treinos, ou então fizeram o último treino coletivo, a pelada foi eles todos juntos, mas duvido que isto tenha sido muito trabalhado até pela questão das seleções e etc. Portanto, essa seria uma explicação mais óbvia que o Rui Borges podia ter oferecido. Agora estar a desculpar o que não me parece propriamente desculpável, porque não estamos a falar do Passos de Ferreira que foi à Champions há 12 ou 13 anos, estamos a falar de um Passos de Ferreira que está para descer na segunda liga e causou problemas grandes ao Sporting. Portanto, se por um lado o Rui Borges ganhou, como é que eu ia dizer, a aposta em não convocar tantas vezes o Eduardo Quaresma, por conta de motivos para não ser utilizado mais vezes. Por outro lado, o Rui Borges não pode vir com essas desculpas e relativizar uma exibição que foi fraca do Sporting. Porque só fazia bem a estes jogadores até que... Apesar dos remates, não é, Guarda? Apesar dos muitos remates. Sim. Isso era normal. Não é? Sim, é normal e quer dizer, e se quiseres uma estatística ainda mais assombrosa, era o que eu estava a dizer quando não tinha micro, é os cantos. O Sporting em 25 cantos não faz nada. Portanto, aquilo podia perfeitamente ter servido para um treino de cantos. De bola parada. Quer dizer, treino de bola parada em 25 cantos, não causares muito perigo em nenhum, é um bocado grave para uma equipa como o Sporting. Portanto, se olharmos para o jogo pelas estatísticas, o Sporting teve bem e devia ter resolvido o jogo mais cedo. Quem viu o jogo percebe que não é bem assim, ou falhas de concentração graves, ou falhas de concentração que agora num jogo mais apertado como contra o Marselha vão custar caro, já custaram caro contra o Braga, já custaram caro contra o Nápoles. E apesar de também não sou, como li muitos comentadores ontem, não faço já o funeral a Rui Borges, longe disso, acho que tem ainda muita margem, mas o Sporting tem que jogar um bocadinho mais e os jogadores que entram têm que mostrar e que não são tão utilizados têm que mostrar mais. Só para concluir, uma coisa que me desagradou muito no Rui Borges ontem, na equipa do Sporting ontem, foi a não inclusão do João Simões, quer dizer, não se percebe. Nós aqui somos todos um bocadinho fanboys do João Simões, uns mais que outros. Mas o João Simões faz um bom jogo em Nápoles. Desculpa, Rita. Estou a brincar contigo. Tu és uma one of the boys. Portanto, o João Simões pouco tinha contado até ao jogo de Nápoles. Aparece em Nápoles, faz uma bela exibição e não entra ontem sequer. É para ser titular contra o Marselha. Se for, também não se percebe. Se for, também não se percebe. Tendo em conta a utilização que vem tido a ter. Portanto, é este meu apontamento, mais do que a exibição do Sporting, mais do que as declarações do Rui Borges. O que eu acho mais preocupante é estar a arriscar um jogador que é muito bom, precisa de mais minutos para crescer ainda mais e parece que não conta assim tanto por alguma embirração, parece-me. E há uma incongruência no discurso de Rui Borges, porque o Sporting joga no Estoril, não é um jogo espetacular, mas o Sporting vence, numa das melhores exibições talvez do Estoril este ano. Não é um Estoril fantástico, mas é um Estoril que está em construção. E Rui Borges fala pessimamente da exibição do Sporting e eu acho bem, acho que deve haver crítica também construtiva e a crítica não deve acontecer só quando as equipas perdem ou empatam e portanto realmente não foi um jogo bem conseguido do Sporting, mas fez o suficiente. Mas a crítica foi muito grande. Depois há um jogo em Nápoles em que Rui Borges abdica, na minha opinião, de ir à luta nesse jogo, porque roda uma equipa em casa do campeão italiano. Para mim isso é um erro e nem é admissível num grande em Portugal, o bicampeão nacional, ir jogar a casa do Nápoles e jogar com segundas linhas e portanto ficamos com aquela sensação que o Sporting não dá a maior resposta no jogo porque Rui Borges não quis. E depois há o jogo em Braga, em que o Sporting acaba por empatar o jogo, o Braga acaba por empatar o jogo no final do jogo, em que Rui Borges já elogia a exibição e tal. E ontem que isso efetivamente é uma exibição muito mal conseguida por parte do Sporting a nível defensivo e depois a nível ofensivo, apesar desse caudal dos 30 e tal remates, não era esperado também nada diferente, porque estranho seria se o Passos fizesse 30 e tal remates, não é? É um bocadinho como ainda a seleção, os 40 remates que Portugal fez contra a Irlanda, quer dizer, mal seria se aquilo não acontecesse, não é? Depois o que é importante é a consequência que há nesses remates. E aquilo que se viu é que realmente a nível, para já, eu mantenho a minha posição, que o Alisson
não é jogador para ter muitos minutos contra o Sporting, porque ontem sim era um jogo para o Alisson se afirmar em qualidade contra uma Como equipa titular. de um nível que ele deveria estar à altura. Eu não espero que ele faça grandes jogos frente ao Vitória, ou frente ao Braga, ou frente ao Benfica, ou frente ao Porto. Espero que ele faça jogos bons contra o Passos da segunda Liga. E não aconteceu. Dá-nos boas. O Ioannidis dá-nos bons sinais de que realmente é um bom avançado para o Sporting ter e que serve perfeitamente como titular. Mas depois, quando o Sporting não tem Trincão, e isto é uma ideia que eu já venho a pensar desde o jogo do Estoril, porque foi um jogo em que o Trincão e o Pote estiveram os dois em simultâneo muito apagados. Não fizeram um mau jogo, mas não estiveram os dois num pico de exibições. E dá a sensação que quando os dois não estão na sua melhor forma, o Sporting desaparece muito a nível ofensivo. E isso tem-se vindo a confirmar. E ontem o Trincão não é titular e, portanto, o Sporting, até à entrada do Trincão, tem várias dificuldades. Claro que o Pote faz mais um golo à Pote, porque efetivamente tem qualidade individual para as coisas acontecerem, não precisa de muito para fazer golos, mas a verdade é que o Pote entra aos 58 minutos, portanto, o Trincão, desculpem, aos 58 minutos já para a segunda parte, e é quando o Sporting começa efetivamente a crescer. Não estou a dizer que o Sporting está refém do Francisco Trincão, estou a dizer que o Sporting está um bocadinho refém das boas exibições do Pote e do Trincão. E depois a nível defensivo, é esta questão que o Pote, o guarda, era bom termos aqui o Pote, que o guarda estava a falar, que é a falta de não é falta de rotação, é a falta de rotinas que esta defesa tem. E realmente o Quaresma, para já, eu gosto mais de o ver jogar à direita do que à esquerda, se bem que aquele erro não tem a ver com posicionamento de esquerda ou direita, portanto, poderia acontecer só. Aquele erro é atabalhoamento. Exatamente. Estas coisas atabalhoadas até são habituais. Eu digo isto a gozar, não digo isto sequer a criticar o jogador, mas é habitual. É saídas sem pensar, não é? Não pensa. Exato. E realmente o Mangas, o guarda já nos vem avisar há bastante tempo, mas o Mangas não é, nem nunca será o Maxi Araújo. E portanto, quando estas peças falharam, o Inácio faz também muita falta na construção do jogo do Sporting, nas bolas longas. Não tínhamos Inácio nem tínhamos Debast para isso é um ponto muito importante, Rita, porque não ter os dois, ou seja, não ter nenhum dos dois, não é habitual. Não é habitual no Sporting, não tem sido habitual e o Sporting de facto denota grandes dificuldades. Eu digo já, com bola e ofensivamente, as duas... Eles cortam uma série de linhas. Exatamente, as duas grandes peças do Sporting, ou seja, quando o Sporting não está bem nesse aspecto, ou como tu falavas, nesse momento individual inferior de Pote e Trincão, ou de Pote ou de Trincão, e quando não há nem Gonçalo nem Debast para de facto conseguir esses passos progressivos, esses passos a rasgar as tais linhas, não é? E há uma discussão que nós já vimos a ter pontualmente, mas acho que tem que se começar a falar do nível neste momento do Yulman. Sim. Que não é um nível que nós conhecemos do Yulman e do Yulman que encanta os adeptos de todos os clubes em Portugal. Só que ele não sai, não é, Rita? Não é substituído, não percebo. Sim. É os tais lugares cativos. O Morita também não está propriamente num grande momento de forma desde as lesões e consequentes lesões que acabam por afetar. E, portanto, daí eu achar ainda mais premente, desculpa, estou a interromper. A entrada do João Simões, exatamente. É a entrada do João Simões, Rita, porque exatamente. O Guarda falava há pouco e muito bem sobre essa questão. Nós temos levantado isso aqui nas últimas semanas e, muito honestamente, eu não consigo mesmo perceber. Ou seja, ao público em geral e aos jornalistas e aos comentadores, a toda a gente, não há nada de palpável que nos leve a pensar, ok, é por uma decisão técnica de campo. Não nos parece que seja isso. Portanto, a não ser que haja alguma coisa que nós não saibamos, é muito estranho que após a titularidade em Nápoles, num belíssimo jogo do João Simões, estou a exagerar, mas num bom jogo do João Simões em Nápoles, é estranhíssimo que depois disso haja um desaparecimento de João Simões. Primeiro na bancada contra o Sporting Clube Braga e agora no banco. Não entrou quando o jogo até precisava, contra um bloco baixo de jogadores com a qualidade de passe do João Simões, e portanto até mais do que o Morita, minha opinião. E portanto, sim, também até pegando nessa questão, quer do momento de forma de Yulman. Mas pronto, eu consigo perceber que o Yulman seja inquestionável e claro, eu também o acho. E eu não estou a colocar em causa a titularidade do sem Yulman, dúvida. Atenção. Mas se calhar durante os jogos, quando a coisa não está a correr bem, pode perfeitamente Yulman acabar por sair. Mas quer pela questão do mau momento de forma de Yulman, quer pelo mau momento ou pelo momento mais intermitente de Morita, desde as lesões e por causa das lesões,
parecia bastante premente que Rui Borges fosse dando confiança e aposta a João Simões. E atenção, o Sporting acaba por. O Rui Borges joga com o Yulman e com o Morita, não entra o Kokorashvili nem entra o João Simões. E o Kokorashvili, atenção, tinha feito 2 jogos a titular na Geórgia. Consigo Exatamente. perceber. Não, sim, o que eu quero dizer é: o Morita sai para entrar o Trincão e ele escolhe descer o pote para meio campo. Ou seja, é aqui que tu percebes, e tendo em conta que o Kokorashvili, e isto podia ser um jogo de prolongamento, portanto, se calhar não fazia sentido meter um jogador que fez 90 minutos nas seleções, eu até aí dou de barato, mas como é que o João Simões não entra neste cenário, não é? Sim. Não sei se há alguma embirração do Rui Borges, não sei se o João Simões se porta mal, também pode ser. Isso, é algo que nós não saibamos. Não me parece um menino muito mal, até porque mas ele não anda a parece. estudar. Pois é isso. Eu até Não, queria aquele- perguntar, Rita, agora fora brincadeiras, para além Nunca tive disso, com- naturalmente, Nunca nunca tiveste com o João Simões. Não, nunca mas ia tive com o João perguntar se há Simões. alguma informação que tu pudesses dar, sei lá, do acompanhamento nada. que é feito nas conferências e por aí. Não sei nada, nem há nada que se fale. Pronto. Porque normalmente, Sim, se quando nós há jornalistas onde há a fumo há falar fogo, não é? Normalmente. aos twitters ou não sei o quê. Mas não, é um miúdo impecável que o Sporting ainda há pouco tempo fez um documentário sobre o facto de ele estar a tirar a licenciatura e estar a estudar ao mesmo tempo. Documentário não, mas aqueles shorts. Sim, aqueles shorts. E portanto, nada É indica. estranho, de facto, é estranho. Mas é uma questão para se colocar a Rui Borges novamente e esperar para ver. Vai fazer uma cara e vai dizer que são opções técnicas e nananã. Também já se sabe. Já se Mas sabe. as opções técnicas também podem ser Questionáveis. explicadas. Claro. Eu, por acaso, agora não é só o Rui Borges, treinadores em geral, já que estamos a falar Sim, sobre tem isto, só esta aqui mania da levantar. opção técnica. Esta como mania se da isso- resposta é uma opção técnica. Ok, mas é uma opção técnica. Mas porquê? Não é? Porquê? Em que é que se Op- baseia essa opção técnica? A opção Explique-nos. técnica por si Para só nós, não jornalistas, encerra o comentadores assunto. e adeptos, percebermos. Tipo, Exatamente. não é Eu rematar acho- com essa eu opção acho técnica. que Não é só só o quero- Rui Borges, atenção. Estamos a dizer isto porque, Sim, sim, porque sim, sim. o Guarda e bem pegou nisto agora, mas todos os treinadores no mundo mandam este Eu chamado acho que opção se técnica. apertam muito com o Rui Borges, ele vai mandar uma descasca no miúdo como mandava no Arthur. E nem estou a gozar, porque ele ali embrulha-se um bocadinho. Estes são os problemas comunicacionais do Rui Borges. Não estou aqui a falar da qualidade dele como treinador, que já mostrou que é competente. Se calhar Já, não- e guarda, eu estou aqui a moderar e a fazer-vos os vossos parênteses, desculpem lá, guarda o Rui Borges, as críticas que lhe estamos a fazer hoje são justíssimas, tal como as que fizemos na semana passada, e há 2 semanas neste caso, mas o Rui Borges já conseguiu um mérito esta época, que foi de facto conseguir readaptar a organização coletiva do Sporting, particularmente com bola, ao facto de não ter Gyökeres. E isso é um mérito muito grande do treinador. E pegámos Claro, no mas jogo uma em coisa Nápoles. não. Pegámos no jogo em Nápoles para falar da rotação da equipa. O Sporting, apesar de ter rodado, o Sporting teve bem muitos minutos bem, de jogou jogo. Sim. Teve, Sim, portanto, sim, sim, por isso mesmo. e- É que fica aquele amargo de. Por isso é que é não estranho, não é? Por isso é que é Isso é, estranho. isso é mérito do treinador, tirares um, teres o outro e a coisa funcionar na mesma, mas também não é imune à Significa que crítica. a coisa coletivamente está oleada, não é? Exato, Quando não é tiver imune à jogadores e muitos crítica, portanto, se há coisa que tem que ser criticada no Rui Borges é esta comunicação completamente desfasada da realidade que ele faz ontem e esta falta de comunicação neste caso em relação ao caso de João Simões, quer dizer, porque tu olhas para o plantel do Sporting e vês perfeitamente que o miúdo pode ter mais minutos, que deve ter mais minutos, e não tem, porque há um intocável, que é o Yulman, jogo bem, jogo mal, jogo muito bem, jogo muito mal. Ninguém lhe toca. Depois havia a questão do Morita, que anda toda a gente a pensar muito bem, porque o Morita em princípio sai no final da época, e ainda toda a gente havia a pensar como é que se rende o Morita, não me admirava nada com o Sporting, se o João Simões não conta, ou parece não contar se em janeiro fosse ao mercado, depois reforçar Sim, aquela sim. posição ali no meio campo, não me parece nada descabido, aliás. Tendo em conta o cenário atual, até me parece que é o mais provável, resta saber é quem, mas pronto. Sem dúvida. Olhem, estava aqui a ver mais declarações do Rui Borges sobre o jogo, mas o fundamental acho que está dito. Ele depois só fala, já agora, sobre a questão depois da entrada dos jogadores, neste caso da questão do Suárez. Ele explica que o Suárez estava amassado, foi esta expressão que ele usou, e que portanto queria dar-lhe poucos minutos. Claro, isso aí é mais do que compreensível. E eu só pego nesta frase porque esta frase, na minha opinião, faz um resumo muito bom do mal que foi para o Sporting ter ido a prolongamento. Tendo em conta
que houve pausa, que houve jogadores a virem das seleções. O Sporting, tal como o Benfica e o Porto, teve muitos. E vem aí um grande desafio, nós falávamos há pouco, vai ser um grande desafio para o Sporting, este Marselha atual do De Zerbi na quarta-feira. Eu, quando saiu o sorteio na altura, confesso que disse-vos e fiquei satisfeito. Acho que para o Sporting receber o Marselha em casa, 3 pontos à partida, ao dia de hoje não sou incapaz de dizer isso, pelo momento de forma deste Marselha, que está em primeiro lugar na Liga. Mas para vos dizer uma frase de Rui Borges sobre esta questão do Soares: notou-se que o Luís Soares estava amassado, tentámos que jogasse apenas poucos minutos, teve que levar com o prolongamento, é certo, teve que levar o Soares e o plantel do Sporting. Esta ida a prolongamento foi terrível, sem dúvida, fisicamente para o plantel do Sporting, tendo em conta o que aí vem naturalmente. Passando para o Benfica e indo ao que tivemos em Chaves, o Benfica venceu por 2. Já agora o Sporting vai defrontar o Marinhense em Alvalade na próxima eliminatória, portanto passou e defrontará o Marinhense. Passando ao Benfica, ainda Chaves, vou começar por ti, Guarda, agora. O Benfica teve um jogo em que, pergunto eu, o que salvou o marasmo foi Pavlidis. Sim, mais um jogo fraco do Benfica. Não, não foi ao encontro da evolução que os adeptos esperam da equipa e que o próprio Mourinho parece que espera da equipa, porque o Mourinho, ao contrário, neste caso do Rui Borges, e ao contrário do que fazia Bruno Lage, o Mourinho parece que deu o mesmo jogo que os adeptos. Isso é positivo. Verdade. Mas, e não tem problemas em falar sobre isso. Não, mas por mais que o Mourinho venha dizer aquilo que os adeptos veem, também cabe ao Mourinho ter a equipa a jogar mais um bocadinho. E o Benfica tem jogado pouco. Esta exibição em Chaves é mais uma exibição que não quadra muito com a valia do plantel do Benfica. Acho que não entusiasma acima de tudo, não é? Acho no momento em que também é preciso que a equipa do Benfica entusiasme os adeptos. O Benfica tem jogadores para fazer mais. Neste momento joga pouco, joga o suficiente, e o que o Mourinho disse e que eu concordo é que parece que há jogadores com pouca atitude competitiva, que desligam muito rapidamente, apanham-se a ganhar por 1-0 e parece que está bom, e depois há de cair o segundo gol. Por acaso neste jogo em Chaves aconteceu, mas agora na visita a Newcastle pode não acontecer, porque é um adversário completamente diferente. E aí, se já elogiámos a falta de jogo ofensivo do Benfica, ou a falta de qualidade ofensiva do Benfica, elogiámos a abstinência ofensiva do Benfica no jogo contra o Porto, porque fez sentido. Neste jogo contra os Chaves, o Benfica também acaba por ser muito pouco acutilante ofensivamente, e não fez sentido nenhum, porque o Benfica tinha a obrigação de se impor de outra forma em Trás-os-Montes. Portanto, acho que o Benfica tem que começar a pedalar um bocadinho mais, e o Benfica não rodou muito a equipa. Viu-se uma dupla de centrais que já há muito tempo que era pedida pelos adeptos, e eu acho que cumpriu. Não parece que seja por aí. Acho que o Benfica tem 3 centrais titulares, não tem, o Benfica nesse aspecto está muito tem bem 2 mais um, acho que está super bem servido. Depois a questão do João Rego, eu já fui, e acho que disse aqui até noutros episódios ou na época passada, que o João Rego para mim não me entusiasmava nada. Depois do que tenho visto na seleção, tenho entusiasmado mais um bocadinho, só que não é jogar à esquerda. Acho que o João Rego não é jogador de linha, nunca vai ser jogador de linha. Enquanto o Benfica apostar nele naquela posição, o João Rego nunca vai dar o passo em frente. Numa altura em que o Benfica procurou tanto na pré-época um jogador para jogar nas costas do Pavlidis, eu acho que podia ter aqui uma solução. Não digo que o João Rego fosse titular do Benfica de caras, mas se é para entrar, que não seja aos 90 minutos e que não seja para a esquerda, porque acho que aí vamos ter a oportunidade de ver outro tipo de jogador que não está a ser posto na montra, como o Benfica tanto gosta de fazer e de dizer, da melhor maneira. Tirando isso, são mais 3 pontos, mas não são 3 pontos, coisa nenhuma. Uma passagem na taça. É mais uma eliminatória que fica cumprida, que o Benfica acabou por descomplicar, mas que passou sem brilhantismo nenhum. E também vai ter um jogo muito complicado para a semana, ou na terça-feira, amanhã, para quem está a ouvir na segunda-feira. Para quem for ouvir isto já na segunda-feira, amanhã, terça-feira. Vai ter um jogo muito complicado esta semana para a Liga dos Campeões, mas já devemos falar disso. Sim, já lá vamos. Rita, se há pouco falei da superioridade normal em termos de perigo criado pelo Sporting contra o Paços de Ferreira, neste caso não foi isso que se verificou do Benfica em Chaves. Naturalmente que o Chaves é melhor equipa do que o Paços de Ferreira. O Paços de Ferreira é uma equipa que lutará para não descer da segunda Liga à Liga 3. O Chaves, pelo outro lado, é uma equipa que estará na luta pela subida. E sabemos bem que aquelas equipas de segunda Liga que estão na luta pela subida são equipas
praticamente equivalentes em termos de estrutura e de qualidade de treinadores e de jogadores às equipas que estão na metade de baixo da tabela da Primeira Liga. Portanto, há muito equilíbrio nesse aspecto. Mas não houve esse domínio do Benfica, não houve esse, como é que eu ia dizer, domínio, esse elan do Benfica de ser o Benfica já contra uma equipa de segunda Liga. A nível de remates 10-10, o Benfica remata mais à baliza do que os Chaves, mas também te peço a tua análise um bocadinho geral a esse jogo e se esperavas mais do Benfica, tendo em conta os números que acabei também de dizer. Sim, sem dúvida alguma. É mais uma exibição em que se pedia que o Benfica mostrasse um domínio muito maior do que aquilo que mostrou, até porque animicamente é necessário para que se comece a olhar para o Benfica de Mourinho com menos desconfiança. É importante que isso aconteça. O Benfica vinha de 2 resultados não sendo catastróficos, não eram positivos, portanto uma derrota em Stamford Bridge e um empate no Dragão, em que predominou o conservadorismo defensivo de Mourinho, e até aí nós já falámos sobre esse assunto, são opiniões, mas na minha opinião é completamente válido. Mas aqui, no jogo de Taça de Portugal, era preciso um Benfica dominador, avassalador e com vontade de mostrar aos adeptos que havia mais para dar do que os 0-0 e 1-0 e o estar a defender o resultado a partir dos 70. E mais uma vez isso não aconteceu. Acho que há uma nota importante para alguma rotação que o José Mourinho fez no 11, que é importante, à semelhança do que o Rui Borges fez, gerindo aqui também com os timings de seleção que era importante ser dado. O Benfica teve a sorte de que, apesar de tudo, conseguiu ficar com vários jogadores no Seixal, e os outros que foram à seleção, muitos deles não somaram um minuto, e portanto isso também é importante. Se bem que Mourinho fala, e aí ele tem razão, que muitas vezes não ir à seleção e não jogar é mais prejudicial do que jogar, até e portanto perde-se muita competitividade, e os treinos das seleções não são mesmo treinos dos clubes, mas esse problema é transversal a toda a gente. Isso é para todos, claro. Não é um problema do Benfica. Em relação à questão do João Rego, eu acho que é um ponto importante. Eu, quando vi o 11, achei que iria jogar Sudakov à esquerda e depois o Rego é que iria aparecer atrás do Pavlidis ao meio. Houve uma rotação entre o Sudakov e o Rego, não foi uma coisa estanque, mas efetivamente eu sou da opinião do Guarda, que à semelhança, por exemplo, do Prestiani, são jogadores para jogar no apoio ao ponta de lança. O Rego, à direita, já nos mostrou coisas minimamente mais interessantes do que mostrou neste jogo. À esquerda saiu ao intervalo sem grande história e portanto acho que foi só mais uma experiência de José Mourinho e está tudo ok. Eu acho que na Taça, tendo em conta estes contextos, são situações em que isso pode acontecer. Ficou provado que é impossível jogar com Samuel Dal e não jogar com o extremo à frente, porque o que resulta disto é que o Benfica torna-se ofensivamente uma equipa completamente desequilibrada, porque tens o Lukebak e o Dedic a subir e a dar profundidade, e tens do outro lado o Rego, o Sudakov a procurar inevitavelmente zonas mais interiores. Sim, e o Dal sem conseguir dar a profundidade, não dar aquela profundidade, não é, Rita? Que é necessária. Portanto, a equipa torna-se muito desequilibrada a nível ofensivo. Dar uma nota, se há pouco falei sobre o facto da titularidade de Hjulmand, não é titularidade, é esta hegemonia de Hjulmand na equipa do Sporting começar a ser questionada. O mesmo se pode dizer em relação ao Fredrik Oshens. Acho que já tem sido vários jogos em que Oshens tem mostrado uma falta de frescura física e mental para poder acompanhar o jogo numa altura em que está a jogar numa posição que é completamente confortável, e portanto já nem podemos vir dizer que o Oshens está a jogar adaptado e que está a ser pedidas coisas que ele não dá. Falas da questão da frescura e por acaso o Oshens, que até é um jogador que não é que e seja... que não foi a seleções, atenção. Não foi, ele desde a época passada que abdicou da seleção da Noruega. O Oshens, que até é um jogador que prima por decidir bem, não arrisca muito na decisão, mas decide bem. O que faz bem. Nos últimos jogos, nota-se que falha coisas muito básicas para o nível dele, parece-me a mim, por causa dessa questão, Rita, porque não está fresco fisicamente e isso condiciona depois também as suas ações, não é? É o tipo de jogo em que João Veloso, se calhar, olha, se falamos do João Simões, eu aqui tenho que falar do João Veloso. Poderia perfeitamente não ir na mesma jogo, medida. Claro que o João Simões, na Sim, minha opinião, é um jogador muito mais feito do que o João Veloso, mas é um minuto que podia ter entrado bastante mais cedo do que os 90 minutos. E aí essa gestão do Mourinho eu acho que
pecou um bocadinho por aí. Este prolongamento do Washington em campo não foi benéfico para o Benfica. Ahm, Nota-se, e a mensagem que Mourinho deu com as substituições e com a entrada do Ivan Lima não é só porque quer mostrar que está a olhar para os miúdos da formação, é porque quer mostrar que não tem banco e que aqueles que da equipa A não lhes chegam. E que Mourinho é precisam de muito mais. astuto a fazer isso, sempre fez isso nos clubes. E portanto, isto é claramente um sinal em relação a isso. Acho que é um miúdo que se pode olhar com olhos de ver, o Ivan Lima, vamos ver daqui para a frente. Eu, por Não acaso, acredito não que vai acho. ter muito. Eu acho que Não poderá. me diz nada. Pode suprimir algo. Acho que não é titular para o Benfica, mas acho que pode suprimir algumas lacunas que o plantel tem nesta altura, pelo menos até janeiro. E depois vamos ver. Acho que não acredito que vai ter muitos minutos, porque eu acho que o Mourinho, enquanto andar a correr atrás dos rivais, Vai arriscar o mínimo não vai possível, arriscar. Claro, Portanto, claro. se não arriscou em Chaves a ganhar 2-0, não vai arriscar no campeonato a poder perder pontos, não é? Esse sinal que deste, Rita, sobre as substituições, para além de... Ou seja, de não ter dado essas oportunidades que falavas, com tempo, parece-me que o facto de, à exceção da alteração que é feita ao intervalo, da entrada do Sheldrick para o lugar do João Sim, Rego. que o Mourinho inteligentemente responde com a questão do cartão amarelo e que ele poderia precipitar-se e ser um miúdo que iria fazer o cartão. Eu não acredito, porque não me parece o João Rego. É um jogador que emocionalmente parece muito Mas estável. a entrada dele é perigosa. A entrada dele, aquela entrada em que ele leva o cartão amarelo, Sim, sim. é já de si perigosa. Eu acho é que ele sai porque efetivamente o Mourinho percebe que não pode jogar ali sem um extremo, não é? E portanto, Sim, a também entrada pareceu. do Sheldrick é Está completamente tudo bem. natural. Foi um jovem Sim, que foi sim, titular sim, e que jogou 45 minutos. Portanto, até aí não é criticável. Sim, não de todo. Dizia-te eu, mais um sinal do Mourinho nas substituições em relação à questão do mercado é o facto dele depois tardar muito as substituições. Ele só volta a mexer com o Leandro Barreiro aos 75, que é aquele jogador que entra sempre, e depois o próprio Ivanovic só entra aos 82, e depois o Ivan Lima e o João Veloso aos 89. Isto, ou seja, sabemos bem como o Mourinho funciona também e como é astuto a fazer este tipo de recados. Rita, segue, senão eu também pego aqui um bocadinho. Não, é isso. Acho que é um jogo bem conseguido para Pavlidis, obviamente. O Benfica poderia ter feito muito melhor. Acho que o Tomás Araújo, o Enzo e o Pavlidis foram os melhores jogadores do Benfica. O Enzo volta a haver um cartão amarelo. Acho que tem que haver ali um resfriar desta forma agressiva como o Enzo entra para os lances. Porque são... Eu acho que ele chega tarde, sabes? Eu acho que ele não tem, pois, mas... não está com aquela leitura. Não é nesse lance, é no geral. É muito... Em muitos lances. Ou seja, parece-me que ele não está, de facto, com a leitura correta dos momentos do jogo e do espaço e acaba por depois ter que recorrer às faltas. Sim, mas é um jogador que na realidade nos jogos que tem já foi suspenso. Sim. E na taça já tem um amarelo, portanto É está verdade. sempre à bica. Mas acho que é um jogo bem conseguido do Enzo, ao contrário do que, por exemplo, achei no jogo com o Porto. Um jogo bom do Tomás Araújo, que levanta novamente a questão sobre as titularidades nos centrais, apesar do António Como diz também o ter guarda, feito não é? São 3 centrais titulares, não é? completamente. Eu acho que aqui a gestão muito bem. Acho que o ano passado, por exemplo, se não me engano, há um jogo que o Otamendi vem de seleções, é titular e comete um erro. E que não era preciso correr este tipo de erro, porque aqui está a prova mais estudada que esta dupla. E esta época, Rita, Foi esta época. O ano passado poderá ter acontecido, mas esta Já época foi este ano e eu já estou. no Mas foi com o Lages. Benfica foi com Mas o foi Bruno com o Lage. Santa Clara, acho eu, não é? É no Benfica Santa Clara. que ele faz Depois no aquele- final tenta dar aquele mergulho de cabeça e falha. Exatamente. Foi este ano, só que isso parece já que foi há duas vidas. Certo, já tem vindo Exatamente, e portanto que aqui está a prova que o Otamendi não tem que jogar sempre e que é um central que eu acho que tem que ser titular no Benfica, mas que Tem que ser pode gerido, ser não é? gerido e É. que ele também agradece essa gestão. E mais um belo jogo de Pavlidis. Acho que também já precisava de golos com a sua autoria e não só golos a encostar. Precisava de golos em que ele é o protagonista do golo, se é que me faço entender. Sim, sim, E é sem isso. dúvida. Em relação ao Muito Benfica. bem. Olha, eu deixa-me pegar no ponto que referes em relação ao Pavlidis. Porque o Pavlidis vem de jogos da seleção e foi titular. E o Foi Ivo titular num e no segundo só jogou 20 minutos. jogou 20 minutos. Jogou Ioannidis no segundo, sim. E, portanto, o Mourinho não abdicou do Pavlidis. Aliás, ninguém abdica de Vangelis Pavlidis, a verdade é essa. E ele é o jogador mais do Benfica. Isso parece-me clarinho como água. O lance do segundo gol do Pavlidis é bem demonstrativo
para os olhos de toda a gente, da qualidade do Pavlidis enquanto belíssimo jogador de futebol. Aqui nem falo dele enquanto ponta de lança. Falo enquanto jogador de futebol, um jogador completo. É um jogador que o apoio frontal que o Pavlidis dá na entrada da área do Benfica e que desmobiliza por completo a transição defensiva do Chaves, coloca dificuldades e abre o campo ele abriu o campo para o Benfica com aquele apoio frontal, com aquela rotação. Pavlidis abriu o campo para o Benfica atacar e depois ele que finaliza a jogada e finaliza com muita qualidade. Aliás, 2 belíssimos gols do Pavlidis. Parece-me que aqui poderá haver aqui trabalho de treinador não ao nível técnico, ao nível de moralização do jogador e de conversa com o Pavlidis, porque o Pavlidis arrisca muito pouco no remate, como sabemos, e marcou 2 golos de fora da área, à entrada da área neste caso. Portanto, queria dar este mérito a Pavlidis porque marca 2 golos de fora da área, não é normal em Pavlidis, à entrada da área neste caso, e no lance do segundo gol demonstrou-nos porque é que é de facto um belíssimo jogador de futebol e porque é que é o jogador mais do Benfica e um jogador super importante, porque ele tem atributos técnicos de percepção do jogo e depois também de finalização, e aí parece-me que é o critério, o atributo que lhe falta dar o salto, mas poderá estar a dar o salto com esta, como é que eu ia dizer, com esta, ou se ele tiver um bocadinho mais de obsessão pelo golo e pelo remate pelo golo, o Pavlidis marcará muitos mais golos, sendo que, corrija-me se estiver enganado, está com 10 golos neste início da época, o Pavlidis. Acho que sim. No total. Eu vou confirmar isso. Fala que eu vejo. Pronto, ok. Confirma lá isso. Isto para dizer que o Pavlidis 10 golos, sim. vai a caminho de uma grande época. Mais uma, não é? Quer dizer, estamos a meio de outubro, já leva 10 golos na época. Portanto, há aqui um sinal positivo para o Pavlidis. Deixa-me dar um sinal negativo. Mais um. Eu mais uma vez, eu não quero embirrar e eu vou dizer aqui, antes de dizer isto, eu acho que ele tem mesmo muita qualidade e muito talento. Mas o Sheldon parece-me que entra sempre desligado do jogo. Acho que não consigo compreender para a qualidade que ele tem. Por acaso neste jogo até acho que entrou com um bocadinho mais vontade. Eu vou dizer isto, guarda. Eu percebo o que é que queres dizer. Onde é que eu digo isto? Eu olho para o Sheldrup e eu quero que o Sheldrup, um jogador da qualidade e do talento do Sheldrup, que contra os Chaves pegue na bola, Sobressaia. vá Sim, para sim, cima e sim. faça a diferença. Eu E percebo. parece-me que o Sheldrup se limita muito a fazer o básico e nós sabemos que ele, quando vai para cima, ou seja, ele já nos deu lances enquanto jogador do Benfica em que prova que consegue ir. Também já houve jogos em que esteve muito desastrado nesse capítulo, mas um jogador com a qualidade do Sheldrup contra um adversário como o Grupo Desportivo de Chaves parece muito como o Clube Desportivo de Chaves, parece muito pouco aquilo que ele demonstrou. Não Eu acho que a houve um lance em que ele confiança pegasse também- na esquerda e fosse para cima do lateral. Eu acho que a confiança dele também está no mato. Acho que é um jogador que neste momento não está confiante. Tem havido muito barulho à volta dele. Bocas do treinador da Noruega para o Mourinho responde. Também se percebe que o Sheldon é um jogador fácil de sacar, é sempre o primeiro. É fácil de sacar porque também faz muita asneira, não é? E depois um jogador como o Sheldon, que se espera que seja mais forte num para um, que faça desequilíbrios, que se vá para dentro com mais certeza, e que se lhe faltar confiança também lhe falta um bocadinho de tudo. Eu acho que o Sheldon até pode ter um problema de confiança mesmo conhecido dentro do Benfica, porque repara Ok. que o empréstimo dele, quando o Benfica o emprestou depois de meia época no clube, De volta Foi ao bom. North Island. exatamente, foi para onde ele já estava, portanto até pode haver ali qualquer coisa, é muito miúdo, às vezes nós nem sabemos bem, ele tem 20 anos agora, não é? Sim, a Veio minha crítica nunca é a qualidade do jogador, que eu Eu acho que acho ele é que mesmo isso bom tem jogador. tudo a ver. fica com 18, portanto Eu acho que pode isto tem haver ali muito a ver qualquer com os questão. contextos. Eu acho que isto que o Guarda está a dizer é muito importante. A questão da confiança, porque o Sheldrup, que o ano passado, em janeiro, os adeptos do Benfica apontavam como o salvador da época do Benfica, porque dá a taça da Liga ao Benfica e faz um janeiro efetivamente bom, é o mesmo de agora. A diferença é que na altura ele vinha com boost de confiança e a verdade é que ele vai à seleção, não é titular no primeiro jogo em que a Noruega ganha 5-0 a Israel, não é titular nem joga. Joga, mas entrou Certo. para o fim. E no segundo jogo com a Nova Zelândia entra, é titular e faz uma assistência. E é um Numa jogador, posição diferente, aliás, o selecionador o Solbakken falou sobre isso e elogiou-o nisso, que ele jogou mais por dentro, jogou como interior, como médio interior, digamos assim.
Sim, e efetivamente, e já houve essa discussão aqui ampla. Eu não acho, mais uma vez, não estou a dizer que ele está a jogar na posição errada para o Benfica, mas eu acho que aquilo que se espera do Sheldon não pode ser aquilo que se espera do Luque Bacchio. E, portanto, acho que também há uma leitura por parte de quem vê os jogos, neste caso os adeptos, de uma exigência que não faz sentido para o perfil do jogador. E o Sheldon nunca vai ser um jogador de pegar na bola e levar ali por fora Certo. e driblar 3 ou 4. É um jogador associativo, é um jogador de triangulações na área, combinações. Se podia-se pedir um bocadinho mais de ir para cima dos defesas. Mais de risco, um bocadinho mais de risco no seu jogo. E de rasgo e não sei o que assim. Acho que esta parte está associada à confiança. Mas acho que também é um jogador que realmente se lhe é pedido coisas ou é exigido coisas que não é do perfil dele. E eu não acho, e não acho isso com o Sheldon, ou não acho com nenhum jogador, que os jogadores têm que dar todos a mesma coisa só porque jogam no mesmo tipo de posição. E isso é um erro muito comum. Não é? Uma pessoa olhar para o Luque Bacchio e dizer, então, mas porquê é que o Sheldon não pega na bola e rasga a ala toda e faz... Porque não é o mesmo género de jogador, não é? Sim. E portanto, mas concordo contigo, acho que é um jogador que nesta altura já poderia estar a dar outro tipo de coisas. Acho Pelo menos que eu esperava isso dele. E, portanto, acho e que por a isso é parte que eu da também tenho confiança é criticado. muito importante também. Por isso é que eu também tenho Sem dúvida criticado. alguma. Deixa-me dar aqui uma nota sobre a parte coletiva. Dei aqui uma nota positiva e uma nota negativa mais individual, mas sobre a parte coletiva do Benfica, que eu também, ou seja, também esperava um outro Benfica com bola. Acho que o Benfica tem naturalmente mais bola que o Chaves, mas não me pareceu. Parece-me que ainda falta muito este Benfica para conseguir ser uma equipa controladora dos jogos com bola. É uma equipa que, como disseste, Rita, marca e recua. E parece-me, claramente, ao contrário daquilo que aconteceu em Stamford Bridge e no Dragão, que isso não é a ideia que o José Mourinho tem. Porque via-se nas reações durante o jogo que ele às vezes estava completamente possesso com o que via em termos dessa tal atitude competitiva que ele falava parece-me que é uma equipa muito pouco madura a ler os momentos do jogo, a equipa do Benfica, que acelera quando não tem que acelerar, que não controla o jogo com bola quando tem que controlar, já era assim antes, mantém-se assim, e portanto vai haver aqui muito trabalho sem dúvida. Concordo com o Guarda, acho que já se devia um bocadinho mais. E portanto nesse aspecto também acho que isso é questão de treinador e de plantel, ou seja, desse trabalho da equipa técnica do plantel, mas sem dúvida que este Benfica, para ser um candidato ao título a sério, para fazer uma boa fase de Liga dos Campeões muito complicada aí, que vem aí pela frente, tendo já perdido esse jogo que tinha que ganhar contra o Karabakh, é uma equipa que tem que, com bola, conseguir ser muito mais madura, muito mais controladora das operações e não ser uma equipa meramente reativa, tem que ser uma equipa impositiva, e o Benfica ainda não consegue ser essa equipa, e portanto esse sim é um sinal coletivo preocupante, parece-me a mim, que é o Benfica não conseguir ser uma equipa impositiva com bola. É uma equipa que vai ao sabor dos momentos do jogo. Se há um momento, se há ali uns 5 minutos mais emocionantes, o Benfica vai derrompante para cima do adversário, mas se o adversário depois tem uma oportunidade ou duas, ou se o Samuel Soares larga uma bola ou outra, a equipa do Benfica automaticamente retrai-se e entrega a bola ao adversário e recua. Portanto, é uma equipa que anda muito ao sabor do vento nos jogos, não consegue ser uma equipa controladora e impositiva, e isso parece-me que é o grande passo que o Benfica de José Mourinho tem que dar. Seguindo para eu acho que de forma muito rápida, malta, aqui em relação ao Porto, ao Celuricense Porto. Foi pena os 3 gols não contarem para a aposta, é só o que eu tenho a dizer. Os 3 gols do Samu. Eu ia falar dos gols do Samu. Eu tenho coisas a dizer nesse mas jogo. é isso, ia começar por ti, Rita, portanto vamos lá então a Barcelos e ao Celuricense 0, Porto 4. Porto naturalmente foi superior. Se falávamos sobre isso em relação ao Benfica e Sporting contra Chaves e Passos respectivamente, então no Porto contra o Celuricense ainda mais, não é? Não, e a questão é que se eu elogiei a rotação de Rui Borges e de José Mourinho, tenho que criticar a não rotação de Variola. E acho que não faz sentido nenhum. Muito focado no resultado, Rita. Ou seja, muito focado em continuar a querer ganhar os jogos e em querer... Exatamente, muito focado naquilo que é a rotina da equipa e manter este momento bom, especialmente depois do empate no Dragão com o Benfica, mas acho que é uma escolha errada. Eu acho que é brincar com o fogo. Estamos a falar do Celuricense, que obviamente poderia acontecer taça e as coisas complicarem-se, mas é uma equipa do Campeonato de Portugal.
e que Para quem não sabe da nomeação, portanto está na 4ª divisão portuguesa, não é? e portanto, e para quem não viu o jogo, tirando a baliza que obviamente o Cláudio Ramos joga, eu acho muita graça os treinadores dizerem não é por causa da taça, é porque ele tem feito um grande É trabalho o nos momento, treinos. sim. Amigos, então é Essa o quê? é outra, olha. Se o jogo fosse com o Braga, jogava o Cláudio Ramos? E Pronto. se jogasse faria um bom trabalho, porque é um bom guarda-redes, não é essa a questão. Tal como são vamos os Soares no todos- Benfica. Vamos ser todos honestos, não é? Claro que sim, claro que sim. E está tudo bem com isso. Olha, é uma opção técnica. Exato. Alberto Costa, Bednarek, Kivior, Francisco Moura. Isto é a defesa titular do Porto. Alan Varela, Farhold, Gabri Veiga, meio campo titular do Porto. PP, Borja Sainz, Denis Gul. Aqui houve uma pequena alteração. O Samu não jogou, tinha estado na seleção. E portanto, de qualquer forma, são jogadores do Borja Sainz, é titular do Porto. Não há grande. O PP também. Não há A grande exceção do história. Denis Gould e do Cláudio Ramos são 9 Exatamente. titularíssimos do Porto, não é? Exatamente. E portanto, acho que não faz sentido esta utilização. O Porto iria ganhar naturalmente de outra forma, nem que precisasse de pôr os titulares aos 60, aos 70, se as coisas não estivessem a correr bem. Sim, facilmente rebentaria com o adversário, eu também acho que sim. Esta insistência do Farioli, os portistas não me interpretem mal, mas isto pode sair caro mais tarde. Eu vi. Daí eu com teria os dito há meus pouco, olhos. pode ser brincar com o fogo, Farioli. Eu Tu vi, viste e comentaste. eu vi Já e agora. comentei o Farioli a rodar um 11 titular todo por completo nos quartos de final da Liga Europa porque abdicou de uma competição em abril. Tinha a equipa toda arrebentada Porque tinha a fisicamente. equipa toda arrebentada fisicamente e porque não acreditou que aqueles jogadores poderiam disputar a Liga Europa e o campeonato Contra o Eintracht, não foi, Rita? Quartos de final da Liga Europa. por culpa própria. E portanto, o Porto não precisa de jogar com os 9 titulares frente ao Floricense. Os jogadores precisam descansar. Os jogadores tinham 20 seleções. O Porto vai ter um jogo complicado contra o Nottingham Forest a meio da semana. É importante não perder rotinas, mas é importante também mentalmente os jogadores estarem frescos. E portanto, vamos ver o que é que o Farioli vai fazer. Se vai continuar a usar os mesmos 11 jogadores até janeiro, fevereiro. O que é que esta equipa, que já tem sido muito fustigada por lesões, fisicamente não vai começar a quebrar, não é? Eu acho que vai. Rita, e depois não venham com as desculpas, não venham o Porto e Farioli, aos treinadores em geral e os clubes, mas neste caso em específico, porque falas muito bem do Porto e Farioli, não venham depois com a questão dos jogos de 3 em 3 dias outra vez. Meus caros, há um plantel para ser utilizado. Sim. Mas Stefano Eustáquio, o Caramô, o Rodrigo Mora, o Perpitos, o Pablo Rosário, o William Gomes, isto não são jogadores que podem perfeitamente ser titulares do Porto contra equipas inferiores, escalas inferiores, Isto e não dar é um jogo para o garantias. Mora ser titular. Ou seja, isto não é por falta de confiança de Farioli nos seus suplentes. Eu acho que é falta de confiança de Farioli na sua ideia de jogo e com este. Não, ou seja, não é na gosto sua disso. ideia de jogo, não é a expressão certa, mas é falta de confiança de Que outros intérpretes não consigam e que recriar. tem que se manter este momento de vitória e de galvanização. Mas a verdade é que o Porto só ganha por mais de um quando o Samu entra também, para fazer um hat-trick. Portanto, este 11 muito Certo. poderoso, ou seja, Também não estava a surtir grande será superioridade. que o Porto está refém dos seus titulares? Deixa Que a há questão. questão. Eu Há acho que- que não está, mas será que o Farioli acha que está? Há Pois. aqui uma questão, eu já tinha falado disto quando debatíamos o Porto noutros episódios, e não temos debatido assim tanto o Porto por questões de calendário. É que nós elogiamos sempre muito a questão física do Porto e que o Porto está muito acima dos outros fisicamente e que é uma equipa que nos duelos ganha muito mais que os adversários. Mas eu não sei como é que são as cargas dos treinos do Farioli, do que o Porto mostra, e o Porto tem que mostrar isso. São treinos muito intensos que os jogadores ficam mortos. O Porto tem que mostrar isso, também não pode mostrar que os jogadores andam lá a brincar. Só que é assim, estamos em outubro, eu não sei como é que os jogadores vão chegar a maio, e pela amostra do Ajax do ano passado, e depois eu não quero levar com os portistas a dizer não sei o quê, não sei, pá, isto é factual. O que aconteceu ano passado ao Ajax, o Ajax morreu no final da época, tinha 9 pontos de avanço, perdeu os 9 pontos, abdicou de uma competição nos quartos de final, nos oitavos de final, como a Rita estava a dizer, e os jogadores chegou a uma altura e deixaram de responder. O Farioli a insistir nos titulares em jogos destes e a continuar a arrebentar os jogadores, ok, que até janeiro, fevereiro os jogadores vão ser sempre muito mais fortes nos duelos, vão estar sempre muito melhores e vão estar sempre muito mais perto de ganhar com esta forma que o Porto tem mostrado, que é muita força nos duelos, muitas divididas ganhas, sempre em cima do adversário, só que vai chegar a uma altura que não sei se isso em abril, em maio vai estar assim,
e se as outras equipas não vão aparecer mais frescas porque geriram melhor nesta fase da época, e se o Porto não vai estar morto. Portanto, eu tenho Fica a curiosidade dúvida, não é? e vou-me já mostrar aqui um jogador, vou já postar aqui num jogador que vai estar morto, que é o Borja Sainz. Vai estar morto. Também acho que sim. Pela forma de jogar dele, pela intensidade que ele imprime nos jogos, pelo estilo de jogador que é, vai chegar ao final da época morto, rebentado. E está cá para ver isso. De resto, acho que em relação ao jogo não há muito para dizer. O Porto é infinitamente superior ao Celuricense. Como é que é? Celuricense. Celuricense, né? É Disse bem? celúrico de baixo, disseste bem. Celuricense. Com todo o respeito. Portanto, é muito melhor. O resultado ia acabar por aparecer. Como acabou por aparecer o resultado do Braga, não sei se vocês viram o jogo, até foi uma eliminatória bem disputada. É Só gol do que lá Ricardo está. Horta mesmo a acabar. Sim, o Vicente rodou muito, depois teve que meter as trutas quando aquilo já não estava para se resolver, e o Horta marcou num belo gol. Portanto, pá, vamos ver o que é que vai custar esta falta de rotação do Fábio, que esteve muito bem a rodar a equipa na Liga Europa, no jogo antes do Benfica. Esteve muito bem, porque assim o exigia o calendário, e agora não se percebe. Vamos ver o que é que... No final da época vamos ver isto. Uhum. Olhem, pegando na questão do calendário, aqui muito rapidamente proponho fazermos aqui uma previsão rapidinha destes 3 jogos europeus e, portanto, que dificuldades é que esperamos? Olha, posso só mandar o Mitofacto agora? Então manda. Pronto, é que caíram 5 equipas da Liga, como já dissemos, o Azeite já disse, fizemos esse levantamento pouco tempo antes do episódio começar a ser gravado. Portanto, o Mitofacto é: se o resultado das equipas da Primeira Liga nesta eliminatória da Taça mostram que o nível do campeonato baixou. Mitofacto. Eu tenho que ver que equipas é que se quer cair. Isto não é assim. Foi o Gil, O Gil caiu, o Rio Ave o Ave, Estrela da Amadora. Estrela. e o Não. Alverca. Falta uma, mas pronto. Alverca que Sim, contra a mas União de pronto. Leiria. Falta Ok. uma. Falta-nos uma, ok. Eu vou confirmando aqui também. Moreirense. Moreirense contra o Ah, FAF, exatamente. certo. Isso mesmo. Que, curiosamente, Gil Vicente e Moreirense, duas das melhores equipas da Liga nesta Verdade. altura. Portanto, não, acho que é mito. Eu acho que não se pode comparar a taça com o que acontece no campeonato, porque são jogos muito particulares em que as equipas normalmente pequenas também vêm num contexto de entusiasmo e de motivação muito particular. Isto acontece em todos os países. Na Inglaterra, nomeadamente, já vimos coisas que são sempre os jogos que nós estamos mais atentos, mas já vimos coisas deste género. E portanto, não, até pegando pelo facto de serem equipas que estão muito bem, falando do Gil Vicente, falando do Moreirense, o Alverca também tem estado a fazer um campeonato bastante interessante. Portanto, acho que não. O Estoril ganha há pouco. Mesmo aos 90 e tal minutos. E podia ter perdido. O Belenenses tem uma oportunidade aos 90 mais 1, aos 90 mais 2, na cara do golo, e a seguir leva com o 2-1 do André Laximican. É assim que se diz. Acho eu. O Rio Ave perde por 3-2 num jogo contra o Sintrense. Deixa-me mandar um abraço, Rita, ao meu amigo manda. Gonçalo Silveira, treinador do guarda-redes do Sintrense, e que eles estão a fazer um belo trabalho no Sintrense. Se tu fores mandar abraço a todos os amigos que tens por aí, temos só um podcast para isso. Mas é uma equipa de primeira liga, tem que dar, e vão jogar ao Dragão, portanto é importante. Mas acho que não. Eu acho que isto tem a ver com o contexto de taça, com o contexto de motivação dos jogadores. Eu acho que muitas vezes os jogadores de Primeira Liga, à semelhança do que falámos em relação ao Benfica, por exemplo, desligam muito o chip porque acham que as coisas estão feitas e depois, a partir dos 75 minutos, começam a pensar no ai Jesus, que isto se calhar é eliminar e não convém perder. E portanto, acho que muitas vezes tem a ver com a forma como as equipas entram, não com a qualidade do campeonato este ano. Acho que é mito. Olha, guarda, eu vou mito também. Praticamente subscrevendo o que a Rita disse e acrescentando só este ponto, parece-me que é mais o contrário. Parece-me que pelo bom trabalho que se faz, particularmente pelos treinadores, pelas equipas técnicas, que são treinadores formados e bem formados e que são teus amigos e que são meus amigos, mas que são treinadores formados e bem formados cada vez mais. Já não há aquele treinador de trolha na Liga 3 e no Campeonato de Portugal. E na Liga 2, obviamente, que é um campeonato profissional, totalmente profissional. Portanto, parece-me que é muito mais mérito e qualidade crescente que há nas equipas técnicas
Ahm, parece-me que é muito mais mérito e qualidade crescente que há nos projetos, nos trabalhos estritamente técnicos das equipas técnicas e também dos jogadores nestas equipas de divisões inferiores do que um decréscimo de qualidade na Primeira Liga. Portanto, eu acho que é mito pelo que a Rita referiu e porque acho que é o contrário. Há qualidade sim mais abaixo nos escalões inferiores e portanto vou mito. Pronto, essa é a minha opinião também. É o que eu disse. Não, é verdade, é verdade. Concordo com o que a Rita disse, concordo com o que tu disseste. Eu ia pegar mais na subida de qualidade nas divisões inferiores, quer seja na Liga 2, quer seja na Liga 3, quer seja no próprio CNS, dá qualidade. E acho que as equipas ditas pequenas da Primeira Liga deviam olhar mais para estes campeonatos para se abastecerem, em vez de às vezes irem buscar coisinhas não tão boas lá fora. Às vezes não dá a comissão desejada, etc. Pois, já sabemos pois. como é que a coisa funciona, Mas eu concordo contigo, acho que há muita qualidade nas divisões inferiores e acho que o nosso futebol, o futebol português, tem essa grande pecha. Olha, um bocadinho, eu ia usar a expressão elevador social, ou seja, fazendo essa comparação. Há o elevador das divisões inferiores para divisões acima, é um elevador que funciona muito poucas vezes e acho que há muita qualidade e podia funcionar muito mais. Sim, e hoje em dia os jogos passam muitos deles no Canal 11, seja na Os da Liga televisão, 3? seja no YouTube. É fácil ver os jogos hoje em dia, há muitos streams Uhum. também que passam jogos, às vezes até no TikTok estão a passar jogos aí, sei lá, jogos marados. Portanto, hoje em dia é fácil ter acesso a esses jogos, não é por aí. Portanto, acho que só não os vão buscar porque não querem, porque é mais fácil ir buscar lá fora às vezes, e depois vem o outro, e depois mete cá este treinador, e não sei o que, já sabemos como é que funciona. Há muita qualidade nas divisões abaixo da primeira e da segunda, se quisermos ir mais fundo, e pronto, e é isso. Acho que o nível de baixo aproximou-se do nível da Primeira Liga, sem que este forçosamente tenha descido a qualidade. Portanto, estamos a falar 3 a de O. nível dos três. 3 a O. 3 a O. Olha, perguntar-vos muito rapidamente se têm mais algum destaque que queiram dar da taça, alguma eliminação, alguma surpresa que não estavam a Não, o esperar, jogo que algum vi com jogo. mais atenção foi o jogo do Braga. Mais uma vez, houve muitas dificuldades. O Bragança mostrou alguma qualidade até, só que depois chegou a um ponto que já não respirava. E o Braga já tinha as melhores já dentro e acabou por ganhar naturalmente. Mas houve uma altura que eu achei que estava ali um bico de obra para o nosso amigo Vicente, que eu pensei, bem, o homem tem feito uma boa campanha europeia. Já elogiámos. O campeonato anda assim. Agora se o homem vai bebê-la na taça, como é que está aqui? Mas pronto, depois o Braga lá acabou por resolver, passou bem. Foi o jogo que eu estive mais atento, honestamente. Portanto, dos outros, há sempre muitos jogos ao mesmo tempo nestas eliminatórias que depois não dá para apanhar tudo. Uma pessoa vai vendo, faz score, às vezes já nem apanha as notificações, é sempre a vibrar. Já só se apaga as notificações, já nem se vê nada. Mas pronto, o jogo que eu vi com mais atenção foi o Braga, que acaba por passar bem, mas teve que meter lá a nata. Exatamente. Ainda Rita, há um jogo para acontecer. O Juventude Sport Clube contra o Desportivo de Moscavide foi cancelado. Vai acontecer hoje, segunda-feira, às 3 da tarde. o Juventude de Évora, portanto, foi, deixa-me cá ver Sim, então. Desportivo de Eu Moscavide. tinha visto qualquer coisa. Aliás, foi cancelado, não é hoje, segunda-feira. Nem sei quando é que isto ficou com data, mas pronto. É indiferente, vou falando enquanto tu vês. Desculpem, eu tinha visto aqui o Lusitano de Évora 4, Desportivo Olivais e Moscavide 1, domingo dia 19. Isto é estranhíssimo. Pá, um jogo que é Sim, mas amanhã, isso é outro amanhã. jogo. São duas coisas diferentes. Não é? Ok. Ou não? Aí, pá. Não, mas isto é o desportivo. Mas estão a ver? Eu estou a ver aqui. Juventude Sport Clube, Desportivo Moscavide, jogo cancelado. Será que este jogo nunca existiu e é aqui o flash score que está Estranhíssimo, pois não estou a perceber. O Eu no Sofá 0-0 Score? estou a ver Lusitano de Évora 4, Desportivo Também Olivais e vejo Moscavide esse, 1. sim. Esse também vejo. Bom, não interessa. Bom. Quem souber, se calhar eu estou a ver aqui, olha. Olhem aqui os dois. Mas sim, é os dois Desportivo Moscavide. E Se essa calhar, notificação bem, que já recebeste agora- Rita? o que é que eu recebi? Estou apanhada. Já agora dizer uma coisa. O flash score deve estar errado, porque está aí o Juventude de Évora, Não, neste caso foi o É o Lusitano de SofaScore Évora. isto. Exato, isto. Acho que é Sofá eliminatório, acho que está tudo Enganaram-se, sim, fechado. Acho que está esqueçam. tudo- Eu tinha a Esqueçam. ideia que havia Não, um até jogo porque trocaram o depois. clube de Évora. Há o Juventude e há o Lusitano. Neste caso foi o Esqueçam isto Lusitano que tudo jogou que eu contra o disse. Olivais. Sim, Pronto, foi isso. Eles basicamente puseram Juventude e enganaram-se. É o Certíssimo. SofaScore. certíssimo. Pronto, tudo bem. Diz-me, Rita. Esqueçam esta parte toda. Exatamente. Não, o que destacar é os jogos que vêm aqui, daqui para a frente. O Sporting jogar com o Marinhense
É pena não ir ser na Marinha Grande, porque acho que era muito mais engraçado do que ser em Alvalade, para efeitos de taça, não é? Mas e vem aí um derby de Lisboa, o Atlético Benfica, que também em princípio não se vai jogar na Tapadinha. Vamos ver onde é que vai acontecer. Deixa-me dizer sobre isso, mais um parênteses. Acho que era muito importante que esse jogo fosse, até por uma questão de importância da competição Taça de Portugal e de dar essa importância histórica a um duelo histórico, Atlético Clube Portugal contra Sport Lisboa e Benfica. Acho que era importante que esse jogo fosse à tarde para poder ser na Tapadinha, porque já percebi que em termos de eliminação já se fala nisso, não há essas condições na Tapadinha para o jogo ser à noite, mas era muito importante numa altura em que se fala do futebol de plástico, não é? E desta modernização às vezes ridícula. Vai Sair ser no Restelo. Estão a falar ou na Amadora, Restelo, são os rivais, não sei. estão a falar no Estrela, pode ser na Amadora, e também já se falou em Mafra, ou seja, tudo o que É que é eles para o Restelo campos aqui devido. ao pé. Não é? Sim, não faz sentido. Sim, mas isso não, na não é Tapadinha. Alcântara. Eu aqui sou. Pronto, Há um bom relevado, é um estádio que consegue receber os adeptos do Atlético e do Benfica. Pá, sim, põem a jogar às 3 da tarde e resolve-se. Exato. Vai haver encontros Braga Nacional, Primeira Liga, Estoril Famalicão, Primeira Liga. Portanto, isto na próxima fase. Portanto, há aqui logo mais equipas da Primeira Liga a cair. a cair. O Porto também recebe o Sintrense, que é mais um jogo que teria sido engraçado nunca seria se calhar no campo do Sintrense, mas vocês estão a perceber. Sim. E pronto, acho que há aqui jogos que ainda vão dar pano para mangas, para Ricardo Mangas daqui para a frente. Eu tenho aqui um destaque negativo a dar ao Estrela da Amadora, porque a eliminação do Estrela Sim. foi na estreia, se não me engano, Rita e Guarda do João Nuno, portanto, do ex-treinador do Belenenses e que está agora no Estrela. Foi a estreia dele ou ele estreou-se já para a Liga? Não tenho a certeza, mas eu creio Também que... não tenho a certeza. Mas isto para dizer o quê? O Estrela perde 3-1 em Alpendurada, contra o Alpendurada, claro, e o Alpendurada faz 14 remates, 4 à baliza, o Estrela faz 5 remates, 3 à baliza. Portanto, o Estrela perde e 9 cantos contra 4. Um dos gols é filho do Rui Borges. Pois é. Marcou um dos O Mário Borges. Eu nem sabia que o Alpendurada tinha futebol, só conhecia o futsal do Alpendurada. Se calhar já não tem futsal, mas tive uma bela equipa de futsal durante muitos anos. E é um resultado estrondoso. Acho que é o verdadeiro tomba gigante, porque acho que a equipa de escalão mais baixo que elimina uma equipa da Primeira Liga. O Alpendurada está em terceiro lugar na Série B do Campeonato de Portugal. Está no CNS, sim. Está na quarta divisão, mais uma vez digo isto. E portanto foi superior e marcou 3 gols ao Estrela da Amadora. O Estrela, bem, vamos lá ver se esta mudança de treinador consegue surtir algum efeito. Portanto, esse é o meu destaque negativo. Olhem, vamos muito rápido. Acho que o grande destaque internacional, não sei se vocês tenham outro destaque para dar, mas eu diria que a vitória do Man United no grande jogo de Inglaterra, que é entre Liverpool e United, 10 anos após a última vitória do Man United em Anfield, diria que é digno de registro, não é? Portanto, considerações que tenham a fazer sobre esta vitória. Olha, gostei da vitória. Sou mais pelo Liverpool e Inglaterra, mas confesso que estava ali a puxar pelo United. Porque gosto muito do Amorim e apesar de já lhe ter feito aqui o funeral e dizer que ele não chegava Afinal, se calhar a dezembro ou Natal, ou que raio é que eu disse. o Jim Ratcliffe está com muita paciência e inclusive disse-o. Portanto, isso foi público. Sim. Pá, eu estava mais pelo United, apesar do meu clube em Inglaterra, entre aspas, meu clube, sempre foi mais a puxar pelo Liverpool, mas hoje estava ali a puxar pelo Amorim, porque gosto muito dele, continuo a gostar, acho que é um excelente treinador que não se soube adaptar, que é muito teimoso também, e que por aí as coisas não lhe têm corrido melhor do que poderiam, mas neste momento está a 2 pontos do Liverpool, está a 3 pontos do City, ou ao contrário, não sei, está 1 do Chelsea. Está é isso mesmo, está 1 do Chelsea que está em quinto com 14, a 2 de Bournemouth e Liverpool que estão em quarto e terceiro com 15 e a 3 do City que está em segundo. E a 6 do Arsenal. Portanto, não estou a fazer... A 6 do Arsenal. Não estou a fazer aqui conjecturas que o United vai lutar pelo título, longe disso. Mas vamos ver se não chega ao quarto lugar, era bom pô. Ao quinto, o quinto até pode dar aquela vaga extra da Champions, porque normalmente as equipas inglesas vão à final ou ganham. Sim. Portanto, fiquei contente com a vitória do United. Acho que é uma vitória de uma equipa que soube sofrer, apesar do Liverpool ser mais equipa, ter melhores jogadores,
mas que está mal, está perro. Está perro, acho que é mesmo essa a expressão. Acho que o Liverpool está perro. Aquilo Há está a coisas que não demorar saem, não é? a engrenar. Eu acho que também foi uma vitória importante, mais do que justa ou injusta, foi uma vitória importante para o Mourinho. Obviamente que estava a torcer pelo Manchester United contra o Liverpool, porque obviamente quanto mais pontos o Liverpool perder, melhor. Mas Desde logo porque eu apoio o Liverpool, não é? Portanto, não, desde logo porque eu apoio o Arsenal. eu estou a brincar contigo. Não, mas acho que, olha, houve aqui a estrelinha da Mourinho, já não aparecia há muito tempo, e o United muitas vezes perde por azares. Obviamente que há falta de qualidade. Sim, mas por detalhes, não é? Mas por detalhes, que às vezes é questões da bola não entrar, a bola não entrar. E hoje foi ao contrário, portanto o Liverpool manda 3 bolas ao posto, está muito mais vezes na iminência de marcar golo, mas o United teve o discernimento de fazer golo nas alturas certas, marca logo golo ao primeiro minuto de jogo ou ao segundo, e isso não podia ter corrido melhor, e depois soube segurar muito bem o jogo. Acho que é um jogo muito importante para o United daqui para a frente. Acho que vem expor esta classificação que não é assim tão desastrosa do United, e esta cama que se anda a fazer ao Amorim, um bocadinho precoce às vezes, porque a verdade é, como o Guarda já disse bem, é que o United está em nono lugar, mas está a 2 pontos do quarto lugar do Liverpool. E, portanto, Há um grande equilíbrio. A verdade é que há um grande equilíbrio na tabela, e portanto é verdade que a época do United não tem sido boa, mas há épocas de muitos clubes que não estão a ser boas e que permite haver esta distância tão curta para os lugares que interessam ao United. E vem expor também algumas fragilidades que o Liverpool tem vindo a conseguir camuflar com os golos de última hora e com os golos dos 85 para cima, mas isto é a 4ª derrota consecutiva do Liverpool, e isto tem que ser dito. O Liverpool perde com o Palace, o Liverpool perde com o Galatasaray, perde com o Chelsea e perde com o United. E portanto, já se tinha falado, eu já tinha avisado que o Liverpool andava com muita sorte e que não andava a jogar assim tão bom futebol. E a verdade é que... Hoje teve azar também. É verdade que teve azar. 3 bolas no posto. Há muitos jogos em que tem tido sorte. Sem dúvida. E que é assim que as coisas correm. Acho que este Liverpool tem que correr um bocadinho mais se quiser ser bicampeão. Não estou a dizer que o Arsenal está lançadíssimo para o campeonato, porque acho que o Arsenal também facilmente perde pontos. Mas acho que não é aquele Liverpool dominador que se falava no mercado de verão e que se falava no início da temporada. Vocês não acham, Rita e Guarda? Eu hoje a ver o jogo pensava nisso. Há grandes dificuldades do Arne Slot neste momento em gerir aquele plantel, na frente de ataque, em definir quem é que é titular, quem não é, as funções de cada um. Ou seja, há qualidade em excesso, e parece-me que o Arne Slot não está a saber funcionar com isso, não está a saber gerir essa qualidade em excesso. Tem claramente essa ideia. A qualidade, eu acho que ele sabe gerir a qualidade. Agora os egos, Os da frente de ataque, neste caso. o problema é os egos, a qualidade nunca é problema. O problema pode ser os egos de. É isso que eu estava a dizer, ou seja, não está a saber gerir essa qualidade abundante. Se calhar tem a ver com os egos Eu nem desses tinha jogadores. noção, nem tinha noção que era a 4ª derrota seguida do Liverpool, nem tinha caído a ficha em relação a isso. Se calhar há aquele adepto do United que apostou o cabelo nas 5 vitórias seguidas, já vai com 2, pode ser que tenha sorte. Mas se calhar se tem apostado nas 5 derrotas seguidas do Liverpool, cortava Já o tinha o primeiro problema cabelo. resolvido. Vem em Champions, contra quem é que o Liverpool vai jogar? Vou ver aqui. Com o Frankfurt. Na Alemanha. Ui, Com a Eintracht. Com a Eintracht fora. É um jogo muito complicado. Sim. Mas também é bom que dê ao pedal, porque depois vai a Madrid. Ou recebe o Real Madrid, uma coisa dessas. O próximo jogo é com o Real Madrid, portanto Recebe o Madrid. também não é fácil. Recebe o Madrid e no jogo seguinte joga com o City. Mas pronto, isso é lá para novembro. Sim, mas parece-me claramente que há esta falta de qualidade exibicional, e que também advém de na frente de ataque o Arne Slot não estar a conseguir, na minha opinião, gerir muito bem a coisa. Eu acho que o Isaac ainda não está naquela forma fantástica. O Ekitike, quando entrou, mexeu logo com o jogo. Quem diria que os jogadores que não fazem a pré-época de forma consistente... Não é? depois não? Exatamente. Como Quem Isaac diria? e como Gyökeres. Quem diria? É o que é, não é? Exatamente. Deixa-me só dar aqui um mérito muito, muito grande ao Ruben Amorim, porque corrijam se eu estiver enganado, ou vocês ou a malta depois na caixa de comentários do YouTube e do Spotify. É a primeira vez que o United de Amorim vence 2 jogos seguidos para a Premier, creio eu, desde que Amorim chegou. Sim. Portanto, Isso é real. esse
quer por isso, quer pelo facto do United não ganhar em Anfield nos últimos 10 anos, quer pelo facto de, pela tabela classificativa tão compacta, tão equilibrada que está este ano, o United estar ali pertinho do top 4, e eu claramente que acho que o United não vai lutar pelo título, esqueçam isso, mas que pode perfeitamente, até por não ter competições europeias, lutar claramente por esse top 4, top 5, provavelmente vai ser top 5. O quinto lugar à partida deve dar lugar extra à Premier para as Champions, portanto vai andar nessa luta. Pareceu-me hoje duas coisas. Lamens muito bem na baliza, não que tenha feito grandes defesas, mas vejo ali segurança. Nós já sabíamos que ele era um shot stopper pelo que se falava e pelo que se via, mas não tinha esta noção dele enquanto guarda-redes de equipa grande, o guarda-redes a dar segurança e tranquilidade. E parece-me que o United, apesar de ali ter descambado a certa altura porque começou a partir um bocadinho o jogo, mas parece-me que o United foi uma equipa finalmente madura. Não houve faltas escusadas, não houve. E com acho que esta houve defesa, uma boa gestão dos ritmos de jogo. Acho que ninguém se pode esquecer que estamos a jogar com Luke Shaw, Maguire e De Ligt. mas eu não acho uma má defesa. Claro que pode Tá vir a bem, ser mas vais muito melhor. comparar com o Saliba e com, Não. E com o Gabriel e com Nem o com a defesa do Konaté, Liverpool, Van Dijk. nem com a defesa do Arsenal, não há comparação. Nem com a do City, não há Quer dizer, comparação. Sim. Isto parece, eu sempre que olho para os centrais do United parece que estou a ver os mesmos há 10 anos. Eu sinto que eles são sempre os mesmos. E nota também para esta adaptação do Dalot. O Dalot jogou à esquerda. Não? Jogou à esquerda. Defensivamente deu garantias. E ele dá. Sim, Ele mas dá garantias defensivas. é uma novidade. Ou seja, não é que o Dalot não consiga fazer isso, mas acho que foi Eu acho que ele apontamento. confia. Diz, Rita, desculpa. Não, diz. Eu acho que o Amorim confia mais defensivamente e na estabilidade defensiva do Dalot para estes jogos do que do Dorgu. Sim. Acho que poderá ser por aí. E será por aí neste tipo de jogos, provavelmente. Bem, destaques internacionais, eu já dei, acho que está dado, não é? Está feito. Está feito, não é? Pronto, então, para a semana cá estaremos de novo e dizer-vos, para durante a semana, falarem aí na caixinha de comentários do YouTube e do Spotify. Nós hoje não puxámos esses comentários porque foi tudo sobre a seleção e hoje não falámos sobre a seleção, foi sobre os clubes. Portanto, comentem, participem, subscrevam, deem-nos esse apoio ao Segundo Posto. Nós para a semana estaremos de volta e aproveitem com esta semana de Segundo Posto. Um grande abraço a todos, malta. Até para a semana.